Irmãos, você que está no ministério, você já sabe que igreja não é brincadeira, não é arrecadação de dinheiro. Igreja tem valores muito acima de tudo isso, né? Igreja tem o sangue de Cristo, igreja tem o nosso sangue. E quem não entende que o nosso sangue faz parte da igreja, fica olhando só para o passado, Pedro, Paulo, grandes homens. Não. Se Jesus tivesse encontrado só eles como grandes homens e olhasse para o futuro e visse que não encontraria mais nenhum grande homem, a igreja já teria acabado há muito tempo. Teria sido só lá com eles e acabou a história, não é? Para que ia ficar? Deus ia permitir essa brincadeirinha de 2000 anos, se ele olhasse e visse, não vou encontrar mais ninguém. Seria muito tempo por nada. Então, se Deus olhou para frente, deixou a igreja e ainda disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, é porque ele viu que ele encontraria outras pessoas lá na frente. Quem são essas pessoas? Somos nós. Isto é, se nós temos a compreensão e o entendimento da palavra, né? Tem passagens bíblicas que não saem da minha memória, né? Não cuideis que vim trazer paz à terra, vim trazer espada, eu vim pôr a terra em dissensão, eu vim lançar fogo na terra. E o que eu mais quero, se já está aceso, Jesus ainda em terra de São, o fogo já acendeu, porque ele viu que haveria uma continuidade de tudo que ele estava fazendo. E é interessante os filmes que têm compromisso com a verdade, que querem realmente demonstrar a história da vida de Cristo, como eles mostram claramente aquilo encenado, parece que te dá uma visão maior da questão, as brigas que Jesus teve contra o sistema religioso. Jesus não teve nenhuma briga com o sistema romano que estava imperando. Jesus nunca dirigiu nenhuma palavra para eles. Só naquele momento, vai lá e diz aquela raposa, me convém andar hoje e amanhã, no terceiro dia sou consumado. Acabou, Jesus não se prendeu a nada, Jesus não se deteve a nada. E é por isso que a traição de Judas não se justifica, porque Jesus em nenhum momento deu palavra de revolta contra Roma. Afinal de contas, não foi ele próprio que determinou que Roma estivesse no domínio ali? Foi ele próprio. As profecias já diziam, enfim. Então, irmãos, nós que conhecemos a palavra, temos que ter a consciência de que fomos chamados para uma guerra, e nessa guerra, Jesus diz, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E ele diz, quem quiser achar a sua vida, ou guardar a sua vida, ou preservar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar. Então nós estamos aqui para nos preparar para servir a Cristo. E esse servir a Cristo pode ser da maneira que Paulo serviu, que João Batista serviu, pode ser da maneira que Pedro serviu, que Estevão serviu. Amém, irmão? Que João serviu lá na ilha de Patmos, eu não sei quanto tempo ele ficou lá. Então, essa consciência, esse serviço, apostando a própria vida, porque Jesus disse, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Se ele deu a vida na causa, subentende que nós também teremos que dar, além dele ter dito claramente, vós sois as minhas testemunhas. E testemunhar pela verdade, a história mostra que tem muita morte. Falar a verdade tem muita morte. A Igreja Católica, na verdade a meretriz católica, segundo a Bíblia, né? A meretriz católica assassinou muita gente, mas muita gente, na tal chamada Inquisição. O que era Inquisição? Inquisição é uma palavra que significa um cenário onde vai inquirir, ou seja, vai questionar, vai perguntar a alguém sobre algumas coisas. E a organização chamada católica, ela assassinou muita gente. Inclusive, a Bíblia em Apocalipse fala que ela será cobrada do sangue das testemunhas de Jesus. Você já viu isso claramente em Apocalipse? Que a organização católica
vai ser cobrada do sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, eles mataram muita gente. Martinho Lutero não foi assassinado pela própria organização católica por pouco, mas todo mundo que Deus permitiu eles matarem, mas mataram muita gente, muita gente. E assim, Deus permite? Claro, Deus não permitiu matarem Jesus, Deus não permitiu matarem Paulo, Deus não permitiu, não foi tudo Deus que permitiu? O teu Deus está no controle ou não está no controle? Então foi Ele que permitiu, Ele achou que era o melhor caminho, na grandeza da sua onisciência e do seu poder, do seu querer, Ele achou que era o melhor caminho, amém? Então veja, você tem que estar lutando pela sua vida, orando, pedindo a Deus que você esteja preparado, porque certamente uma nova era virá para nós. E quem Deus vai querer contar? Com quem está chegando ontem? Só se não tiver ninguém, porque Deus é um Deus assim também, né? Ele honra quem o honra. Se você está caminhando com Ele, Ele vai andar com você. Ele vai te promover dentro do reino, Ele vai te dar talentos, Ele vai te dar vocações, e quando Deus dá talento a alguém, Ele também dá galardões, porque é difícil para Deus encontrar pessoas a quem Ele possa dar dos seus talentos. Inclusive muitos, você sabe que Deus não trata na sua onisciência, já estudamos, Deus trata com o ser humano no momento que ele está posicionado. Inclusive Deus distribuiu muitos e muitos talentos ao longo da história, e as pessoas, quando vêm os espinhos, quando vêm as dificuldades, elas abandonam Cristo, elas abandonam os seus talentos. Ninguém abandona um talento por ele lhe ser pesado. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus distribui os talentos para cada um segundo a sua própria capacidade. Então, na grandeza do seu saber, Ele nunca vai me dar algo que eu não possa carregar. Isso está descartado. Se eu abandonei alguma função de Deus, se eu fugi da fornalha, se eu fugi da cova dos leões, se eu fugi das cadeias, se eu fugi do martírio, não é porque aquilo era pesado para mim, é porque eu mesmo vi privilégios em outras coisas. Eu não credibilizei a palavra. Se eu credibilizar a palavra, a minha morte é uma maravilha. Mas se eu duvido da palavra, eu vou querer preservar a minha vida. E Jesus falou: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Esse é o cenário, porque vem a dificuldade, vem a ameaça de morte, e muitos não aceitaram a morte, e às vezes nem iriam morrer, como por exemplo, Daniel aceitou a morte na cova dos leões, mas não morreu. Sadraque, Mesaque e Abednego aceitou, mas não morreram. Está entendendo, irmão? Mas quando mais Deus é glorificado, não é quando a luta se levanta contra mim? A Bíblia diz assim: ainda que um exército se acampasse contra mim, não temeria mal algum. Quem aí quer um exército acampado contra si? Eliseu teve um. Não são nos momentos de maiores dificuldades que nós vemos a maior glória. O fulano estava resfriado. Beleza, o resfriado já passou. Amém, Deus me abençoou, aquele resfriado terrível passou. Eu não sou um resfriado. Mas e se você disser assim: o cara está com câncer da cabeça aos pés, os médicos já falaram que ele está desenganado, está gemendo em cima de uma cama, todo mundo já disse que é o fim, já compraram até o caixão para ele, até a missa de 7º dia já está encomendada. Daqui a pouco o fulano vem e diz assim: o Senhor me alcançou. Não é quando se está na maior dificuldade que se vê a maior glória? Para os que creem. Então nós nunca devemos ter medo ou querer escapar das dificuldades. Nunca podemos fazer isso.
Se eu procuro com a minha razão escapar de qualquer coisa, sou eu quem está dirigindo a minha vida e os meus passos. Eu tenho que andar nos mandamentos do Senhor e a estrada Ele decide. Amém? Eu ando nos mandamentos e a estrada que Ele vai me levar, os mandamentos estão no meu coração, mas a terra que Ele vai me dar, pisar, o caminho que Ele vai me levar, isso aí é com Ele, né? Porque a Escritura diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Você está no caminho, amém? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, você é ovelha, significa que você está no caminho do Senhor. Mas aonde vai dar o teu caminho? No meio dos lobos. Você entendeu a gloriosa palavra de Deus, como é que funciona? Não é o santo que tem que pregar pro que não é santo? Não é o justo que prega para o injusto? Não é o testemunho da vida de Noé, de santidade, que vai condenar toda a sua geração? Foi fácil para Noé? Sabe-se lá o que aquele homem ouviu. Noé não sofreu nenhuma ameaça. Pelo que a Escritura diz, não sofreu nenhuma ameaça. Mas será? Foi tudo aquela paz daquele detalhe? Não, eu não acredito. Quando Noé disse assim: olha, vem um dilúvio aí, e vocês vão para o inferno, hein? Será que ninguém disse nada para Noé? Ninguém ameaçou Noé? Sempre, irmão, você precisa entender. O teu caminho como ovelha, você está andando na presença do Senhor, mas Ele pode te enviar como ovelha, e mesmo estando na presença dEle, ao meio de lobos. Aí Ele diz: sede simples como as pombas, e prudentes como as serpentes. O que é ser simples e ao mesmo tempo ser prudente? Irmão, quando você observa a palavra, anda nela, você é tudo que Deus quer que você seja. Você não precisa ficar procurando no dicionário o que é ser isso, o que é ser aquilo ou ser aquilo outro. Você não precisa fazer isso. Eu nunca fiz isso, já fiz isso em várias palavras por curiosidade. Quando Paulo começa a falar ali em Gálatas 5,16, longanimidade, benignidade e não sei o que, e um monte de palavras que para a época eram palavras completamente novas. Já fui ao dicionário para ver o significado daquilo, mas para eu andar com Cristo, o que eu entender dos mandamentos deixados por Cristo, acabou. E é isso que nós precisamos. E você, praticando isso, você vai ser o povo, a pessoa preparada para gerar, abençoar, sustentar uma nova geração. Você tem ideia disso? Irmãos, quando eu estava ainda na igreja batista, quando eu fui para a igreja, eu não fui para sair. Eu fui na igreja, eu não fui com o conceito de visitar a igreja. Eu nem sabia bem o que era a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu fui com a seguinte ideia: eu vou para a igreja. Essa foi a minha ideia. E quando eu cheguei lá, tinha um homem pregando, e eu falei assim: eu nunca mais abandono esse negócio. Falei para mim mesmo assim, primeira vez, eu nunca mais abandono esse negócio. Foi o que eu falei para mim. E eu prossegui, e eu fui caminhando. Agora, uma coisa, eu hoje posso dizer que foi o Espírito Santo que falou comigo, mesmo quando eu não sabia que ele falava. Porque uma vez Deus me sustentou, eu caí dali, fui empurrado daquela escada lá embaixo, fui flutuando, também não conhecia o Senhor e mesmo assim Ele me livrou. Então, uma vez lá na igreja, eu posso dizer que foi o Espírito de Deus. Ele me deu um entendimento que vinha do meu interior.
que se eu permanecesse firme, uma multidão depois de mim, por causa da minha vida, viria a conhecer o nome dele. Eu era um elo para que multidões conhecessem o Senhor. E como que esse entendimento me veio? Vendo Pedro, o Espírito Santo me mostrando, está vendo? Por causa de Pedro, olha toda a história de Atos dos Apóstolos. Por causa de Paulo, olha assim é todo aquele que ficar firme, a obra vai ser a mesma. Enquanto muita gente dizia assim, não, ninguém pode se comparar a Pedro, Paulo, Tiago, ninguém pode se comparar. Aqueles homens eram santos homens de Deus. Eu, cedo já era discriminado e me olhavam torto, porque eu dizia assim, não, o Deus que foi com eles, não é porque eles eram santos, é porque eles seguiram um mandamento. Hoje eu usaria palavras de outra maneira, mas na época, eles seguiram os mandamentos, eles foram fiéis à palavra. Se eu for fiel, Deus fará comigo a mesma coisa. Esse era o entendimento que eu tinha, e eu estava 100% correto. Eu fui fiel à palavra, e vi coisas que a minha geração não viu. Eu vi coisas que pessoas que foram consagrados a pastores, que pregaram para mim, que fizeram seminários, que eram os vovôs da igreja, se tornaram os diáconos, que se tornaram os presbíteros e tudo mais. Eu vi gente que, muito antes de mim, ficou para trás, e eu prossegui, eu fui adiante, eu fui em frente, eu não parei, porque o Espírito Santo me deu um entendimento na leitura da palavra. Ele me deu um entendimento. Se você não para, você se torna um elo para que outros conheçam o nome do Senhor. E meu irmão, muita gente pode pensar que muita coisa que eu fiz durante a caminhada do Evangelho, que eu fiz por mim mesmo. Não fiz por mim mesmo, não. Eu fiz por causa dos outros, porque eu sabia que eu sendo um testemunho, Deus encontraria outros através do testemunho da minha vida. A minha primeira cadeia, em 2009, foi uma surpresa. A segunda não, a segunda Deus mandou telegrama, Deus mandou carta, Deus mandou CD, Deus mandou todas as mídias. Na segunda cadeia, Deus falou, é assim, 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 eu vou te botar na cadeia de novo, eu te quero lá. Me deu a opção, mas disse que queria. Quando Jesus me diz que quer alguma coisa minha, eu já não tenho mais opção, porque o meu amor por Ele me faz desejar a morte, se Ele assim o quiser. Então a segunda cadeia, não, está aí na internet, profecias a balde sobre a segunda cadeia, a ponto de Deus chegar para mim, para que os homens me matassem, e eu os provoquei. Eu falei, então quer dizer que para eu ser preso eu tenho que provocar. Eu vim e provoquei mesmo, eu arrebentei de provocar. Eu provoquei tudo que foi sistema, eu xinguei tudo que foi juiz. Eu provoquei como nenhum outro pastor jamais no mundo fez, nem depois de mim fará. Eu sou único. Deus mudou o meu linguajar, me mandou falar palavrão. Eu falei com o Senhor mesmo, comecei a falar palavrão, coisa que eu nunca gostei de fazer. Nunca, vocês sabem disso. Quem vai querer estar falando palavrão aí com crianças aí, as esposas de vocês e tudo mais? A igreja tinha aí 100 pessoas. Quem ia querer fazer isso? Mas Deus falou, para eu ser morto, eu provoquei os homens. Eu entendi, eu falei, para eu ser preso eu tenho que provocar. Eu fui e provoquei. Mas a segunda cadeia estava profetizado, estava esperando. Eu sabia que era um projeto de Deus que não me surpreendeu. Porém, a primeira, houve profecias, mas sabe aquela profecia subliminar? Foi isso que aconteceu. A primeira cadeia foi uma surpresa para mim. Aquilo eu falei, que isso? Num país democrático, que vocês sabem, já estudamos, não existe democracia em parte alguma do mundo.
E agora no Brasil, mais do que nunca, está se vendo com esse STF que tem aí. Estão vendo que não existe liberdade de expressão, não existe democracia. Disse que o cara é feio, ele está mandando prender. Isso não é democracia. Eu não estou vendo povo nenhum com direito a falar nada. Democracia subentende que o povo tem a expressão. Aonde que se tem expressão, o povo brasileiro? Qualquer povo em qualquer parte do mundo, aonde que esse povo tem expressão? Então, para mim, não existe democracia. Isso foi uma farsa romana, que o livro de Daniel descreve claramente sobre ela. Então, quando eu fui preso na primeira vez, em 2009, aquilo me surpreendeu, me impactou. Eu só gravei uma coisa na minha memória: não importa o que aconteça, não interessa o que aconteça, não interessa se eu morra de fome aqui dentro dessa cadeia, se eu morra de frio, não me interessa nada, eu só sei de uma coisa: que não posso negar a Jesus Cristo. Mas aí você diz o seguinte: claro, você não negou Jesus Cristo para salvar a tua própria pele. Não, isso aí já está intrínseco. Obedecer a Cristo para não ir para o inferno, isso aí já é intrínseco. Porém, o meu fator principal em confessar a Cristo, em não negar, e se preciso fosse morrer naquela primeira cadeia em 2009, era porque eu sabia que depois de mim viriam outros. E que se eu negasse, como um advogado conhecido da minha mãe, eu também o conheço, um advogado, a minha mãe, no desespero, ligou para o cara. E ele falou assim: dona Créia, isso aí é besteira, isso aí não é nada não. É só ele chegar lá, diante da juíza, e dizer que não é bem assim, que foi mal entendido. Ele dá uma retratação lá, e isso acaba logo, logo. Aí ele vai dizer assim para minha mãe: mas só que eu estou vendo os vídeos dele aqui na internet, e eu estou vendo que se retratar ele não vai. Ai de mim se eu me retratar, que caia fogo do céu e me consuma. O que Jesus me manda falar, se eu fosse aqui um paroleiro, como Silas Malafaia, como Jabes de Alencar, como essa turma aí que nunca nem soube o que é evangelho, o Valdomiro Santiago, esses ladrões, esses canalhas, se eu fosse que nem eles, que fica falando o que bem quer, podia ser que eu me retratasse, mas o que eu falo aqui é ordem de Cristo. É ordem de Cristo. No que eu estou falando com você, você acha que eu estou normal? Você acha que eu estou puro? Queria que Deus deixasse você sentir o que eu estou sentindo aqui dentro, nessas palavrinhas aqui. O que eu falo é Cristo que me manda falar, e não tem babaca nenhum que me cale. Não tem ninguém que me cale. Fomos chamados pela verdade, e por ela temos que morrer. É assim que é a geração Jesus Cristo. Nenhum pastor nunca escreverá atrás do seu púlpito o que eu escrevi aqui. Nunca! Eu sou único. Se algum retardado, se algum babaca aí se acha pastor, vamos fazer um desafio. Vamos clamar para ver quem realmente é pastor. Você que pensa que é pastor, eu não considero nenhum pastor no Brasil. No Brasil tem ladrão, pastor não. Você que pensa que é pastor, que se diz pastor, vamos fazer um pacto, vamos apertar a mão, marca endereço, marca um lugar, vamos apertar a mão. O que não for pastor tem que apodrecer de câncer em cima de uma cama. Desgraçados! Malditos sejam os pastores do Brasil, desgraçados, mercenários, ladrões. É isso que eles são. Então, meu irmão, não importa o que eu passei na vida, eu só tinha uma programação dentro de mim: se eu for para a sepultura, eu vou com o nome de Cristo. É só o que me interessou toda a minha vida, toda a minha história. Por quê? Porque eu estava pensando em mim? Não, eu entendi que Jesus, ao morrer na cruz, estava pensando em seres humanos. E eu entendi que Jesus fez um projeto de eleger homens para alcançar outros homens. Jesus disse meio que: eu vou para o Pai, mas vou deixar vocês e não vou ficar órfão. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai, mas deixou os homens na terra. Depois que Jesus foi para o Pai,
Quem que se converteu na história da humanidade, que teve milhões de convertidos? Eu pergunto, quem viu Jesus? Ninguém o viu, mas viu um homem pregando. Porque ao partir para o céu, Jesus deixou homens para o representar. De modo que eu digo claramente, se alguém quiser ver Cristo hoje, tem que olhar para quem? Tem que olhar para mim. Se você não olhar para mim, você não vê Cristo. Então eu tenho que ser, como ele diz, a um servo cabe ser igual, não é semelhante, ele não usou nem a palavra semelhante. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Se ele foi até a morte por uma causa, eis-me aqui, eu tenho que ir também. E as dores, as dificuldades, não me interessa nada. Eu tenho que ir à morte com ele, se ele me chamar para tal. Particularmente, eu creio que não morrerei. Diante de tanta coisa que Deus tem falado comigo, eu creio que nós, esta geração, sairemos desta terra no arrebatamento. Não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2, 3, mas eu acredito que antes de 2033, nós vamos sair dessa terra. Já estou dando um tempo longo, né? Você que está acostumado a me ver falar, sabe que eu estou dando um tempo longo. Porque, segundo Zacarias 14, Cristo virá em meio a uma guerra em Israel. E esta guerra tem que estar cercando Jerusalém. A guerra ainda não chegou em Jerusalém. Até a capital, Tel Aviv, já foi atingida, mas a guerra ainda não chegou em Jerusalém. E a profecia diz, quando a guerra chegar, quando vir Jerusalém cercada dos seus exércitos. Isso é dito em Zacarias 14, isso é dito muito detalhadamente no Evangelho de Lucas, né? Acho que é o capítulo 21, se não me falha a memória, 19, 21. Eu já tive muito texto bíblico decorado, irmão, mas outras coisas ao longo da vida vão nos chamando a atenção, nós acaba que meio que esquecendo. Você não esquece o que está escrito, mas esquece aonde está escrito. Mas você pode esquecer aonde está escrito, você só não pode esquecer o que está escrito. Porque não são referências bíblicas que vão te salvar, mas os ensinamentos, esses vão te salvar. Então, meu irmão, tudo que eu passei, ano que vem eu faço 40 anos de evangelho, vai ser em outubro, esqueci o dia agora. Se você quiser me trazer um presente pelos meus 40 anos de evangelho, eu vou aceitar, de preferência salgadinho, bolo, que é assim que todo mundo come no final do culto. Brincadeiras à parte, meu irmão, ano que vem eu faço 40 anos de evangelho, numa caminhada ininterrupta. E nunca fui para a igreja em busca de carro, casa própria ou emprego. Nunca fui. E nunca pedi para ser pastor. E Deus se manifestou a mim de uma maneira tão gloriosa. E eu só não disse não para Jesus, porque eu sou apaixonado por Ele. Mas se tem uma coisa que eu não queria ser na vida, era pastor. E hoje eu me considero o único pastor no Brasil inteiro. E até no mundo. Fica esses palhaços aí, no Brasil, não tem mais aonde botar dinheiro. Donos até de televisão, e não perde uma oportunidade de explorar o povo, com mentiras, torcendo a palavra do seu jeito, enganando, metendo a mão no bolso dos outros, diplomaticamente, virtualmente. Eu não tenho nenhum respeito por nenhum pastor no Brasil, nenhum respeito por nenhum pastor no Brasil, e todos os dias que eu me lembro deles, eu faço uma oração e os amaldiçoo, desgraçados sejam. Assim como eles pregam um engano, que breve a vida deles seja um total engano. Eles não herdarão o céu que nós, não tem como. Então, meu irmão,
Você tem que entender isso, como falávamos no início. Você tem que estar preparado. Abandona tudo, meu irmão, porque tudo aqui é passageiro. O céu e a terra vão passar. Junta tesouro no céu e ponto final. Abandona tudo, meu irmão. Abandona tudo. Eu nunca corri atrás de dinheiro. Qual é o mercado que vende o que quer que seja? Eu vou lá e compro se eu quiser. Qual é a roupa mais fina que tem no mercado? Se eu quisesse, se eu não quisesse usar essas roupas fit, calça jeans, eu usaria roupas finas. Só que não é este o foco do Evangelho. Porém, Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas. Essa palavra se cumpriu na minha vida. Mas examina, pergunta a Deus, pede para Ele revelar quando foi o dia que eu cheguei diante de Deus e pedi ouro e prata. Nunca isto aconteceu. Porque o que nós precisamos para nos abrigar são as asas do Altíssimo. O que nós precisamos para nos socorrer é o poder grandioso dele. Não precisamos de coisas da terra, não. Isso é ilusão. O céu e a terra vão passar. Mas eu tenho tesouros no céu. As coisas que temos feito, Deus tem mostrado o seu agrado nas coisas que nós temos feito. E isto é que me motiva. Isto que me dá uma força que, se um exército se acampar contra mim, eu vou zombar deles. Como já zombei e continuo zombando aqui da federal, da civil e de qualquer outro babaca aí que usa arma e farda, que para mim são só cachorros. Eu não entendo o ser humano, como é que ele pode ser tão estúpido? O cara faz faculdade, paga uma fortuna de dinheiro de estudo, depois vai prestar um concurso público para receber a ordem de um bando de babaca lá no Congresso Nacional. Não está vendo que isso está faltando libertação? São mentes escravas. Sempre orientei meus filhos: foge desse negócio de CLT, foge desse negócio de carteira de trabalho. Carteira de trabalho é coisa para escravo. Mas o cara diz: não, mas eu ganho 10 mil reais, meu amigo, tu ganha 10 mil reais, serve a Cristo, tu vai ver o que é realmente ser bem-aventurado. Serve a Cristo. Você acha que aí os reinos do mundo, os filhos do diabo, estão tendo do bom e do melhor, e Deus não vai honrar a sua promessa que diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e eu acrescentarei as demais coisas? Quem é que ganha mais? Quem tem 2 salários com Cristo, ou quem ganha 10, 20 mil aí no mundo? Vai comparar as tuas alegrias, vai comparar o que Deus põe na tua mesa, vai comparar a paz do teu interior, vai comparar a saúde que Ele te dá, a força, o vigor com que essas pessoas têm por aí. Não existe comparação entre a igreja e o reino das trevas, não existe essa comparação. Mas você tem que acreditar que essa palavra é verdadeira, que esse Cristo ressuscitou, que tem todo o poder nos céus e na terra. Você tem que acreditar e se preparar, porque outras vidas vão precisar de ti. Maldições precisam ser quebradas, e quem as quebrará? Pessoas precisam ser libertas, e quem é que tem poder sobre o diabo, sobre Exu, Tranca-Rua, Maria Bulambo, Pombagira? Quem tem poder sobre isso? Prepara-te. Desafia o mal, desafia as trevas. Tem gente que foge do diabo. Um dia eu estava caminhando, igreja tradicional, e eu falei assim: Deus, eu creio nessa palavra. É Lucas 10:19, né? Eu creio, Deus, está aqui, ó, escrito: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Eu falei: Deus, eu creio nessa palavra, me dá um confronto com o diabo. Não passou uma semana. Entende, irmão? E quem saiu vencedor? Dá para você imaginar? Eu nunca conheci um outro Deus além desse, que honra a sua palavra.
venham cadeias, venham processos, venham algemas. Só desafio calar a minha língua. Isso é que é o desafio. Esse Deus, meu irmão, é o único. Não reconheço o outro. E ele não é mendigo. Ele não fica esmolando o dinheiro de ninguém. A palavra dele é clara. Trazei os dízimos, acabou, é você e ele, eu não tenho nada com isso. Não vou ficar aqui... irmãos, olha, está na hora das nossas ofertas. A hora das nossas ofertas, meu irmão, é a partir do momento que você adentra ali. Sabe qual é a tua oferta? É a tua vida. Se não for a tua vida, qualquer dinheiro que você der, qualquer chave de carro, qualquer casa, qualquer coisa que você der, é lixo! Jesus Cristo não morreu na cruz pela tua casa, pelo teu carro, pelo teu dinheiro. Jesus Cristo morreu na cruz pela tua alma. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então prepara-te. Vai para o teu canto, ó, e guerreia. Guerreia como? Guerreia contra ti mesmo, por comodismo não te dominar. Guerreia contra ti mesmo, para que a rotina do dia a dia não te arranque do altar, para que o ganhar muito dinheiro não faça desviar os teus olhos. Cuidado, o ouro brilha e chama atenção. Tem muita gente correndo atrás de coisas e coisas e coisas. Nada, nada, nada. Se você não aprender a ser fiel no pouco, nunca serás posto sobre o muito. Essa é a regra. Então, meu irmão, você tem que ser um testemunha. Você tem que estar firme, porque após você vem outros. Hoje tem gente no Japão, hoje tem gente na Bahia, tem gente no Nordeste, tem gente para todo lado. Se não se firmaram é porque não quiseram, mas que Deus os alcançou, alcançou. Que Deus os alcançou, alcançou. Isso nós sabemos. E como Deus foi além do que nós poderíamos imaginar. Deus levantou até profetas em outras nações, ligados a esse ministério. Coisas muito além do que nós poderíamos imaginar. Então, querido, esteja pronto, se prepare, se prepare. Tem necessidade? Tem coisa que te atrapalha? Deus, eu preciso me lançar à tua obra, mas isso aqui está me incomodando. Coloca na mão de Deus, está aqui, ó. Resolve isso aqui para mim, Deus. Mas você não pode, por motivo nenhum, ficar atravancando, atrasando a obra de Deus na tua vida, porque quando atrasa demais, Jesus procura por outro. Amém? Jesus procura por outro. Procura. Quando nós estávamos aqui em 2001, Deus começou naquele dia, o culto era à noite, naquele dia Deus me deu uma mensagem. Como assim Deus me deu? Eu estava, não sei se lendo a Bíblia, o que eu estava fazendo, aquele negócio entrou no meu espírito, explodiu, e eu já sabia as palavras que eu ia pregar no culto da noite, mas eram coisas atordoantes, e eu fiquei em parafuso. Eu ia para a cozinha, eu ia para o banheiro, eu fiquei rodando, eu falei, meu Deus, que é isso? E aquilo fervendo dentro de mim. Aí eu falei assim, caramba, isso é uma mensagem, isso é uma pregação. Eu falei, mas Deus, tu queres que eu pregue isso? E eu dizia, mas Deus, se eu pregar isso, não vai ficar ninguém na igreja. Que loucura, que palavras fortes, que coisa radical. E eu fiquei que nem tonto, rodando de um lado para o outro, atordoado. E quando a tarde entrou, eu falei, Deus, sentei num canto, na minha escrivaninha, ela existe até hoje, sentei e falei, Deus, se é isso que o Senhor quer que pregue, aviva cada palavra ao meu espírito e traz à minha boca, porque aquilo que o Senhor me disser, isto eu pregarei. Foi quando saiu a primeira mensagem da restauração, chamada Restauração, o Último Grito. Foi a primeira mensagem
que falava dos conceitos de igreja, de restauração, mas foi um absurdo, que eu falei assim, quando acabou o culto, eu disse para mim mesmo, no próximo culto não vem ninguém, no próximo culto tinha mais gente ainda, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E quando aquela mensagem ferveu, ao final, Deus dá uma visão para um profeta, diz assim, olha, veio um anjo do teu lado, um anjo com aspecto de cansado, porque ele veio de rodear a terra, e ele tem nas suas mãos um papel envelhecido, todo amarelado, e ele abre esse papel, ele entrega esse papel na tua mão, o papel foi fechado, ele entrega o papel na tua mão, e quando ele falou, ele entrega o papel na tua mão, era como se eu também estivesse vendo, e eu abria o papel, e no papel estava escrito, restauração, e foi dito, esse anjo passeou por vários ministérios, ele passeou por vários ministérios grandes no Rio de Janeiro, São Paulo, em todas as capitais, em tudo que é lugar, ele procurou alguém para entregar esse ministério, restauração, e não achou ninguém, está entregando aqui para você. Dali para frente, eu pregava e nem eu mesmo me reconhecia. Dali para frente, quando eu pregava, era uma unção que parecia que a minha garganta ia descolar. É algo sobrenatural, porque a igreja tem que ser sobrenatural. Não tem palavra de autoajuda não, isso é para esses bandidos do Brasil, que leem até livro de psicologia para ficar influenciando as pessoas. Eu não sou bandido, eu sou pastor. Ladrões, canalhas. Eu odeio os pastores do Brasil, eu tenho nojo dessa raça, essa raça fede, eles são podres. Bandidos da pior espécie são esses, chamados pastores do Brasil, liderados por Silas Salafrário, canalha de primeira mão. Entende, meu irmão? E Deus me deu esse ministério. Depois que Deus me deu esse ministério, devagar Ele foi me trazendo a lista dos que Ele queria chicotear. E eu fui chicoteando, estávamos na era dos CDs, e eu comecei a pregar, gravar nos cultos, e ir lá na igreja deles entregar. Fui entregando, e fizemos um trabalho imenso. Milhares de reais em CD nós investimos naquilo que o Senhor nos deu a investir. Você tem que, meu irmão, não tem jeito. E muita gente diz, oh, cuidado, que esses homens são perigosos. E eu digo assim, perigoso é o meu Deus, Ele que é perigoso. Ele mandou um anjo, matou 185 mil, e pelo que eu sei, não saiu nenhuma notícia em nenhum jornal que aquele anjo esteja morto. Amém, meu irmão? Ou Deus enviou um anjo para 185 mil serem mortos, só lá na nação de Israel. E quem és tu? Porventura não és tu maior do que qualquer israelita, não és tu maior do que qualquer judeu, porque tu estás remido e lavado e tem as vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, ao qual os judeus cospem na face até hoje. O anjo não morreu, está à disposição. O fogo que Elias clamou continua aí, ó, sobre as nuvens. A hora que Deus der ordem, ele desce. Amém, meu irmão? Prepara-te para dar a vida por Jesus Cristo, se é que tu crês que Ele é real. Porque eu te digo, se você não morrer por Cristo, você vai morrer de qualquer jeito. E alguns ainda dizem assim, não, mas eu sou muito novo para morrer. É mesmo? João Batista também era, né? Qual era a idade de João Batista? Era de Cristo mais 6 meses. A idade de João Batista era de Cristo mais 6 meses. Estevão era o jovem Estevão, era muito novo para morrer, né? Vai ver o galardão que ele tem lá no céu. Pergunta para ele, e aí, Estevão, valeu a pena morrer jovem ou você gostaria de ter vivido mais alguns dias lá na terra? Vê o que ele quer te responder.
Pergunta para Enoque. Pô, Enoque, numa era que as pessoas estão vivendo 600, 700 anos, você viveu só 365 e Deus te tomou? Poxa, Enoque, você não gostaria de ter vivido mais uns 100 aninhos? Pergunta para ele. Será que ele queria ter vivido mais uns 100 aninhos? A Bíblia dá testemunho dele. A Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus, então Deus o tomou para si. Muitos viveram 3 vezes mais que Enoque, mas será que tem o que ele hoje tem? Então, irmão, não é o tempo de vida que diz quem você é diante de Deus. É o teu modo de vida que diz quem você é diante de Deus. Eu tenho 40 anos de evangelho, mas olha para os meus 10 primeiros anos, vê se eles não são iguais a esses 40. E tem mais. Eu nem seria pastor, você sabe, eu já contei isso. Eu não tinha esse chamado de pastor. Meu chamado era outro, completamente diferente. Eu já estava exercendo ele. De repente Deus vem e vira e diz assim: a maneira como Deus falou comigo foi como um pedido de súplica. Isso assim ecoou a voz dentro da minha alma. Ele disse: vai fazer a minha obra, eu preciso de você. Essa foi a forma que Deus me chamou. Vai fazer a minha obra porque eu preciso de você. Ah, precisa? Então eu não vou decepcionar. Mas e aí, meu irmão? Você pode receber a mesma palavra? Deus pode olhar para você e dizer: faz a minha obra, eu preciso de você. Aí você diz assim: não, mas eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para pagar, sei lá o que você tem de empecilho que você inventa. Deus vai te dizer o que disse para todo mundo: digna o obreiro do seu salário. Se no mundo as pessoas pagam umas às outras, será que o teu Deus não vai te pagar? Com a promessa que Ele fez aqui nesse ministério, inicialmente para mim lá em 2002 mais ou menos, 2001, Deus virou para mim e disse: tu cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. E aí? Quer uma parceria melhor do que essa? Ter alguém imbatível cuidando do que é teu? Agora, o que Ele tem para os homens realizarem na terra, segundo a sua própria escolha, conforme a interpretação de Mateus 25, parábola das 10 virgens, que Ele elegeu homens para fazer, para testemunhar a homens. Então, se Ele decidiu assim, quer contar contigo, acabou, meu irmão. Acabou, você chegou num nível, você chegou num momento que acabou. Se disserem: ah, o meu emprego vai para o inferno, a minha dificuldade vai para o inferno, o que está me impedindo de ser transparente, limpo e ser servo do Deus vivo? Ah, isso, vai tudo para o inferno. Como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que te impede? Você tem impedimentos na tua vida? É normal, eu também já tive um monte, mas você precisa ter coragem de chegar com a tua dificuldade, colocar nos pés do Senhor e dizer: ai, Senhor, resolve esse negócio para mim, que eu vou cuidar do que é teu e tu cuida do que é meu. Tem que ser assim, meu irmão. Evangelho não é essa babaquice que esses ladrões do Brasil estão pregando, não. Evangelho é o que eu prego: sangue, suor e lágrima. Esses bandidos do Brasil têm enfeitado um evangelho que não existe, um evangelho que é modismo. As igrejas lá da Barra estão cheias de artistas. Manda eles se converterem numa igreja do morro e da periferia. Alguns até já se converteram, como eu vi, mas com 2, 3 meses abandona a igreja porque é pé de morro e vai para a Barra. Que vá.
No inferno tem lugar para todo mundo. Acabou, meu irmão. Acabou. O tempo é esse de chegar e dizer: vou servir ao Senhor, quer seja pela vida, quer seja pela morte, Ele vai ser glorificado. Tem que decidir, tem que tomar decisão, tem que tomar atitude, como eu decidi, com 20 e poucos anos, eu falei: é esse o caminho que eu quero, eu não abandono esse caminho mais de jeito nenhum. Eu decidi, e tudo que acontecia na minha vida, eu dizia: não interessa, eu só não posso negar a Cristo. Eu passei por momentos tão difíceis na minha vida que eu disse para Cristo, eu disse para Deus assim: Deus, eu posso ir morar debaixo de uma ponte, mas o teu nome vai comigo. Chegou uma hora, Deus tinha feito durante anos, muitas promessas, e chegou uma hora que eu cheguei para Deus, eu estava em pedaços. Para você ter ideia, eu tinha que acordar 2 horas da manhã para começar a pegar 4 ônibus para ir para um trabalho. 4 horas, 4 ônibus para chegar no trabalho. Eu estava em pedaços. Eu chegava em casa, um calça jeans, eu desmaiava em cima da cama. E eu disse para Deus assim: Deus, me dá uma chance para eu te servir, para que eu prove para mim mesmo e para ti, se verdadeiramente eu sou fiel ou não. E aí, passou uns dias, eu chego no trabalho, passa no DP, eu falei: no DP? Passa, todo mundo já sabia, passa no DP, porque eu não quis ferrar o meu próximo, um outro funcionário, e o filhinho do dono lá da Transporte Futuro, que era um maconheiro de primeira, cheirava cocaína que era brinquedo, nunca teve nada, tudo que ele tinha era o pai que conquistou, ele nunca teve nada, tanto que ele mesmo sendo filho, os conselheiros da empresa o demitiram, de tão nocivo que ele era. E aí, porque eu não quis ferrar com a vida de ele foi e me demitiu. Eu chego lá no DP, aí vem com as filosofias: a vida tem princípio, meio e fim, tal, que nem um babaca. Tá, eu fui demitido. Quando eu fui demitido, e subo o morro, e vem a história que você já conhece. Um homem me vê, baixinho, e diz: olha, homem, não te conheço, mas o Deus que você serve é o Deus que eu sirvo. E ele manda te dizer: fechei as portas na terra e abri no céu. E eu, impactado, sem entender, ele falou: estou vendo que você não entendeu. Assim te manda dizer o Senhor: não quero mais você trabalhando para os homens, eu quero você trabalhando para mim. Canta, lava, soricantos. Aquilo que eu sempre supliquei, aquilo que eu sempre pedi, aquilo que eu sempre desejei, eu ouvi de um homem que eu vi uma vez, depois nunca mais o vi. O que você quer na vida? O que é melhor que Deus? Me diz aí que eu vou atrás. O que é melhor que servir a Deus? Me conta que eu vou procurar. O que é melhor de que morrer pela causa do Evangelho? Me fala. Eu estou disposto a morrer por essa causa. Por isso eu sou o mais forte nela. Eu sou a referência. E ninguém consegue conhecer um Evangelho pleno se não vier aos meus pés. É a minha determinação, é a minha postura, é o que eu escolhi ser. Eu escolhi ser servo do Deus vivo, eu escolhi ser. Ele não me obrigou, não. Com Jonas, ele disse: vai a Nínive. Não voar, não vai não. Sacode o barco, joga ele no mar, o peixe engole. Pressionou. A mim não fui pressionado não. Eu não fui pressionado não. Não fui pressionado não.
Todas as minhas decisões foi por amor a esta palavra e amor a Jesus Cristo, o Deus de toda a glória. As pessoas por aí têm medo de pecar, porque dizem, não, pecar, cuidado, o inferno. Eu não. O meu medo de pecar não é por causa do inferno, é para não desagradar, não decepcionar o meu Deus de tudo quanto Ele investiu na minha vida. Ele investiu na vida de Adão, Adão o decepcionou. Investiu na vida de Eva, Eva o decepcionou. Investiu na vida de Abraão, Abraão o decepcionou. Investiu na vida de Jacó, Jacó pisou na bola pra caramba. Investiu na vida de Saul, olha o horror que Saul fez. Investiu na vida de Davi, Davi, o dono de todas as mulheres, decepcionou Deus. E o profeta diz assim, olha Davi, lá na Síria, lá na Síria, lá em Damasco, nas capitais, em tudo que é lugar, estão zombando de Deus por causa do teu pecado. Deus foi decepcionado toda a história. Basta! Eu não serei mais um a decepcioná-lo. Eu não serei mais um. Agora, por aí, quem quiser viver de ilusão, que viva. Esses dias estava em contato com um camarada do presídio, que eu tenho contato e tal, ajudei muito ele lá dentro, ajudei aqui fora, e ajudo quem Deus me disser para ajudar, eu ajudo. Só não faça aquilo que Deus diz, não faz. E ele está lá, metido numa igreja, tal, começou a falar de Deus, eu falei assim, olha só, Deus você ainda não conhece. Você não conhece Deus. Não, que eu estou indo na igreja. Eu falei, você pode ir em quantas igrejas você quiser ir, mas Deus você não conhece. Olha as minhas pregações e olha as pregações dessas igrejas que você vai aí. Será que você pode chamá-los, tanto eles quanto a mim, de pastor? Tem igualdade no que eu falo? Para que você me confunda como um deles? O Deus vivo e verdadeiro, você só conhecerá o dia que você aprender o que eu prego. Acabou. Excluído a conversa, acabou, cada um vive a sua vida. Amém, meu irmão? Cada um vive a sua vida. Agora, eu sou um homem que não estou na terra para colher dinheiro de ninguém. Eu estou na terra para dar o sangue por esta obra. E você? Já deu basta ou não deu, irmão? Não tem mais degrau. Quando Gabriel Monteiro entrou lá em Bangu 8, ele disse que foi recebido por grupo de extermínio, blá blá blá. Mentira, mentira! Tem nada disso lá dentro. Eu estava lá e ele entrou primeiro na minha galeria onde ele ficou preso. Não passou nem pelo isolamento, porque em virtude da fama dele, os guardas botaram logo ele num lugar bom. Eu estava na melhor galeria do presídio. E ele entra lá no presídio, e daqui a pouco os seus pecados horrendos, que ele mesmo falou lá, um monte de baboseira, que eu não vou nem falar aqui, eu como homem me sinto envergonhado. E aí ele, não, porque todo mundo peca e tal. Eu falei, não vem justificar o teu pecado lançando o teu lixo sobre ninguém, não. É porque você não peca? Não. Chama o diabo, se o diabo não conseguir, chama anjo, arcanjo, querubim, serafim. Eu quero que alguém aqui venha e fale do meu pecado. Acabou esse negócio, meu irmão. Lembra uma música que tinha no tempo antigo? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta. Crente não é assim, crente não tem que tropeçar e cair. E crente tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não tem negócio de tropeça e cai, não. Evangelho, meu irmão. Jesus tropeçou e caiu. Não tem esse negócio de evangelho. Ah, mas um tropeçãozinho aqui, outro ali. Foi um tropeçãozinho que não deveria ter acontecido. Amém? Eu decidi me apaixonar pelo homem de Nazaré. Acabou. Acabou.
o que Ele se revelar, o que Ele falar, o que for a vontade dEle, eu não vou transgredir. Acabou, meu irmão. Ah, pastor, você é forte. Eu não sou forte, eu peço forças e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu peço e Ele tem me ajudado 40 anos, e você? É só pedir. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, chegais a mim, eu vos chegarei a vós, clama a mim, responder-te-ei. Ora, a palavra é para mim, ou a palavra é para todos? Eu decidi andar com Cristo, eu decidi, não decidi porque Ele me curou do câncer, glória a Deus por isso, e aqui nós temos testemunhos, tivemos até pessoas que saíram, não decidi porque Ele curou da depressão, porque Ele libertou, não, eu decidi, quando eu tive a faculdade, o entendimento, o conhecimento, eu decidi que eu não teria outro objetivo na minha vida, a não ser servir Jesus Cristo. Aí Ele me deu uma frase, pode falar, e eu falei, não inventaram a arma para me matar. Não inventaram a arma para me matar. Ele me deu essa promessa. Acabou-se. Pode vir vírus, pode vir epidemia, pode vir pandemia, eu não estou nem aí. Não uso mesmo máscara e ponto final. Quem quiser que use. O ministério não tem regras, a menos que Deus cite alguma regra. Mas eu não uso. Acabou-se. Por quê? Porque assim como eu tenho honrado o nome dele, ele também tem me honrado. Afinal de contas, não é dando que se recebe? Então dá a tua vida para ele, que ele vai te dar vida. Ou você pensa que quando Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você acha mesmo que vida em abundância é isso que nós conhecemos aqui? Você acha que Elon Musk tem vida em abundância? Bill Gates? Mark Zuckerberg? Você acha que porque eles têm dinheiro, eles têm vida em abundância? Como é que Jesus disse na Escritura? A vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. O que Paulo diz? Ó Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham sua confiança na incerteza das riquezas. Você acha que se Elon Musk tiver um câncer, que o dinheiro dele vai curar? Não curou da, como é o nome? Preta Gil. Não curou da Preta Gil, ela tinha dinheiro. Foi para os Estados Unidos tratar. E agora? Agora, que venha o câncer. Que venha o que vier. Que venha a morte. Porque o Deus que chamou Lázaro com 4 dias, e que veio na manhã do terceiro, e que prometeu, e eu vos ressuscitarei, para que estejais comigo, ora. Amém, meu irmão? Servir a Cristo é uma decisão, e decisões você só toma quando você tem entendimento. Não tenho nenhum sentido nessa vida. Se Jesus disser assim, olha, eu vou te dar um descanso, eu vou te aposentar, vou colocar outro no púlpito, outro vai assumir a igreja, outro vai assumir tudo, e você vai ficar tranquilo no seu canto. Eu digo assim, Jesus, no dia que o Senhor fizer isso, mata-me também. Eu me recuso a viver nessa terra se não for para servir a Jesus Cristo. Você me escutou? Eu me recuso a viver nesta terra se não for para servir a Jesus Cristo. É por isso que eu prego o que nenhum outro prega. É por isso que eu encaro e não temo o que os outros estão estremecendo. Amém, meu irmão? E assim é que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Mestre, o Senhor separou essa mensagem dessa noite, e ela deve ser divulgada
maciçamente. Eu vejo o chão se rachando e covas se abrindo. Essa mensagem para ser divulgada maciçamente. Assim me manda dizer o Senhor, o teu Deus. Amém.